Glória a Deus. Quem está pronto aí? Aleluia. Deixa eu esvaziar meus bolsos aqui que eu fico agoniado carregando esse monte de bagulho. Para entrar no céu a gente tem que tirar os bagulho, né? Então a gente tem que tirar os bagulho da gente, para a gente poder correr mais leve. Antes de entrar na pregação, quero compartilhar já um versículo que para mim é o meu salmo preferido, se não for o preferido, mas está entre os mais. Salmo 51, versículo 16, que diz assim: Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Esse salmo, para mim, ele é muito impactante, ainda mais pelo contexto em que esse salmo foi escrito, mas eu não quero entrar nesse detalhe. Mas a questão é que aqui Davi já é um rei poderoso, um rei rico, um rei que detém muitas posses, muitas propriedades, muitos servos, muitas servas, e ele poderia entregar a Deus qualquer coisa. Inclusive o próprio Davi, ao trazer a Arca da Aliança de volta, ele sacrificava muitos animais, para que aquilo fosse uma forma de adoração a Deus. Mas o próprio Davi está dizendo: o Senhor não se agrada em sacrifícios, senão eu os traria. Mas os sacrifícios que agradam a Deus são um coração contrito e quebrantado. Davi está dizendo que aquilo que alegra o coração do Senhor é mais do que aquilo que se expressa de forma externa, ou de sacrifícios que eu possa fazer, derramar na presença dEle, que sejam bens. Se o que está dentro não foi entregue junto no altar do Senhor, aquilo não vai agradar a Deus. E eu quero trazer essa mensagem para nós aqui hoje. O Senhor se importa com o que sai do nosso coração. Nós estamos na nossa série sobre adoração. Nós tivemos a semana passada aqui com a pastora Vanderlene, que falou muitas coisas, uma palavra muito profunda a respeito de adoração. Mas eu quero que nós possamos nos aprofundar um pouquinho mais a respeito do que é essa adoração. Vocês estão comigo? Como que nós chegamos aqui hoje? O que nos fez chegar até aqui, nesse lugar? Vocês têm consciência de que em algum lugar, algum país do mundo hoje, existe uma igreja perseguida? E que talvez eles estão fazendo o momento deles agora de culto, de adoração? Talvez num calabouço? Talvez na casa de algum irmão que se ofereceu, correndo o risco de ser preso, correndo o risco de ser morto, mas eles estão se reunindo agora, no nome de Jesus. Eu não sei quantas pessoas tem nesses lugares, agora, para adorar Jesus, mas sabe de uma coisa? Eu tenho certeza que a nossa expressão, a nossa vida, o nosso coração, o nosso rosto, ele expressa o que tem dentro do nosso coração. Nós estamos aqui nesse espaço, num lugar confortável, num lugar onde tem muitas cadeiras.
eu tenho uma convicção no meu coração, que no lugar onde tem uma igreja perseguida, e se eles estivessem num templo confortável como esse, provavelmente eles teriam um pregador que não estaria em cima desse púlpito. Ele não teria algumas pessoas espaçadas dentro desse templo. Eu tenho certeza que talvez eles estariam juntinhos assim, no lugar. O que nós estamos fazendo aqui, muitas das vezes revela como está o nosso coração. Porque eu tenho um lugar onde tem muitas cadeiras aqui, mas eu prefiro sentar isolado, cada um num canto, porque eu não quero compartilhar da minha vida com meu irmão. É muito desconfortável eu lidar com alguém que eu não tenho relacionamento. Às vezes é desconfortável, porque talvez eu vou sentar do lado de alguém que eu tenho um ranço, que eu não tenho afinidade. E aí por isso a gente prefere muitas das vezes sentar cada um num canto. Às vezes a nossa indiferença, como nós cantamos aqui hoje, lamento por viver indiferente. Talvez o nosso maior pecado hoje seja a indiferença. A indiferença que é expressada através da nossa vida, através das nossas atitudes, através do nosso coração. E nós estamos falando aqui sobre adoração para entender o que é adoração. Adoração é o louvor que eu entrego, é quando eu levanto as minhas mãos. O que agrada a Deus? É quando eu louvo o Senhor em alto tom, ou o Senhor recebe a minha adoração quando a igreja está lotada, ela está cheia, e aí tem uma empolgação de todo mundo. Mas é quando numa sexta-feira, quando eu estou cansado do trabalho, aí a minha adoração precisa ser menor, a minha empolgação é menor. Afinal de contas, muitas das vezes, o que nós chamamos de adoração, às vezes é só performance. Às vezes é só o que eu quero expressar, porque eu quero que as pessoas vejam que eu sou um bom levita. Ou um irmão que está aí embaixo e declara coisas para Deus, e acha que é só o que eu libero aqui no culto que é adoração. E na verdade, a adoração ela vem do íntimo do nosso interior, do nosso coração, da nossa vida para Deus. E Davi está dizendo isso. Eu teria muitos bens, muitos animais para sacrificar. Só que o Senhor não quer isso. O Senhor olha para o íntimo do meu coração, e se Ele não vê um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que está disposto a entregar aquilo que Deus quer, então de fato, eu não estou sendo um adorador. E o tema dessa mensagem, que eu coloquei aqui, é adorando o Deus da Bíblia. Adorando o Deus da Bíblia. Por que eu estou colocando esse tema? Adorando o Deus da Bíblia. Já não é óbvio que se nós estamos aqui, eu estou com uma Bíblia, nós não estamos de fato adorando o Deus da Bíblia? Acontece é que na nossa falta de busca pelo Senhor, na nossa falta de conhecimento das Escrituras, nós corremos o risco de adorar um Deus que nós não conhecemos. Amém? Misericórdia, né? O que é que Deus requer de nós como adoradores? Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 4, versículo 19. João, capítulo 4.
João 4, versículo 19. Diz assim: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vocês podem orar mais um pouquinho comigo? Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu quero apresentar esse culto ao Senhor. Esse não é um culto menos importante porque nós marcamos essa data para hoje. Esse culto não é menos poderoso porque o Deus que nós servimos é o mesmo Deus ontem, hoje, será eternamente. E nós queremos, Senhor Jesus, pedir ao Senhor que possa falar conosco, que possa falar ao nosso coração, que possa nos marcar, Jesus, nessa noite com a sua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, e ela penetra em nós, e por isso nós queremos te permitir, Jesus, que a sua palavra penetre no nosso coração hoje, e fale conosco aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Aquela mulher samaritana reconheceu Jesus como um profeta. Você conhece a história? Jesus encontrou aquela mulher ali no poço de Jacó, e Jesus começa a ter um diálogo com aquela mulher, uma mulher samaritana. Antes disso, Jesus inclusive disse: é necessário passar por Samaria. Samaria ficava numa região, na verdade ficava no centro ali, entre Jerusalém e as outras cidades em que Jesus percorria. Só que Samaria era um lugar onde era evitado pelos judeus. Mas por que aquela mulher está questionando Jesus? Jesus, onde é o lugar onde nós devemos adorar? Os nossos pais adoraram neste monte. Aquela mulher está ali na cidade de Sicar, e ela está fazendo referência a um monte em que Samaria, vou voltar mais um pouquinho, Salomão, ele teve o reino, depois da sua sucessão, um reino dividido. Israel, por causa do conflito entre os irmãos, eles dividiram o reino de Israel, reino do norte, reino do sul. Olha só como é que é a história do povo de Deus. Aquele povo ficou dividido, e então aquelas tribos também foram divididas. Aquilo que era para ser um reino só, agora tem 2 reinos que rivalizam poder, um do lado do outro. Jerusalém ficou então na parte do sul, no reino de Judá, e a parte do norte ficou com Samaria. O centro da adoração em Israel era onde? Jerusalém. A parte de Jerusalém ficou lá para baixo. E o reino do norte agora precisava encontrar um lugar para ser o seu centro de adoração. E aquele monte, naquele reino de Samaria, eles criaram um novo método de adoração, criaram novos templos. E nós entendemos aqui também que pela origem dos samaritanos, eles estiveram ali por causa da sua idolatria. Deus permitiu que aquele povo fosse conquistado. E tiveram muitos outros povos que se misturaram ao povo de Deus. E na sua adoração não estava mais Yahvé,
o Senhor como o verdadeiro Deus. Então nós tivemos ali uma mistura de uma religião. Aquela mulher está trazendo então um contexto histórico em que o povo do norte não se dá com o povo do sul. A maioria dos profetas que nós conhecemos na palavra de Deus, Isaías, Jeremias e outros, estavam no reino de Judá, no reino do sul. E aí o que acontece? Os samaritanos só acreditavam no Pentateuco, só acreditavam na lei de Moisés e ignoravam os profetas, porque os profetas eram quase que exclusivamente de Jerusalém. Então esse povo samaritano, além de estar misturado com muitos povos, não acreditavam nos profetas, não aceitavam os profetas. E Jesus então está dizendo para aquela mulher: vocês adoram o que não conhecem, porque vocês não conhecem a história como um todo. Vocês não participaram de tudo que Deus começou a fazer no meio do povo, e vocês não aceitaram esses profetas. Vocês têm uma ignorância nas Escrituras. Vocês não conhecem a história por inteiro. Vocês estão limitados ao conhecimento de vocês. E vocês ainda se permitiram adorar outros deuses, que não era o Deus verdadeiro. E Jesus está dizendo para aquela mulher: vocês cometeram um grande pecado. Vocês adoram o que não conhecem. Jesus nem disse: vocês não adoram quem vocês não conhecem. Ele disse: o que vocês não conhecem. Então Jesus está usando aqui um pronome neutro, para dizer que o que eles adoravam era algo vago, era algo sem sentido, era algo sem profundidade, era alguém sem nome, porque eles eram ignorantes. Aí eu vou trazer para nós, qual é a nossa profundidade na palavra de Deus? Nós amamos a palavra de Deus? Nós nos deleitamos nas Escrituras, dia após dia, para conhecer quem é esse Senhor que escreveu isso aqui para mim? Qual é a minha obsessão? O que tem no meu coração? Se eu digo que eu amo e desejo o Senhor, e o que o Senhor está descrito aqui nessa palavra, o que eu tenho feito, ou como eu tenho tratado essa palavra, para que eu possa conhecer um pouco mais do Senhor que eu digo que amo. Eu pedi mais ensinar uma palavra sobre adoração, é justamente isso. Como que nós vamos adorar um Deus que nós não conhecemos? E sabe, nós temos prática de vir no culto, de participar de reuniões, nós conhecemos a liturgia toda, mas sabe, nós nos limitamos a conhecer Deus por intermédio de uma outra pessoa. Nós nos limitamos a encher a nossa barriga com aquilo que é derramado apenas aqui nesse culto. Meus irmãos, eu vou te dizer, se o que nós adquirimos da palavra de Deus é só o que as pessoas expõem em cima de um púlpito, miserável cristão que eu sou. Isso aqui anda longe de ser suficiente para alimentar o cristão. Se eu não me debruço na palavra de Deus, para conhecer as Escrituras e o Senhor das Escrituras, deixa eu dizer uma coisa, nós estamos fazendo qualquer coisa, menos adorar a Deus. Sabe por quê? Talvez nós estamos adorando uma imagem de um Deus que nós criamos na nossa cabeça, menos o Deus da Bíblia. Se eu não me debruço nas Escrituras, se eu não conheço, se eu não estudo a palavra de Deus, eu estou criando um Deus na minha cabeça. Porque a imagem do Deus verdadeiro
é o que Ele deixou para nós aqui, ó. Cara, mas eu fico empolgado, eu choro ouvindo um louvor, eu choro na pregação de alguém, eu fico emocionado. Você pode ficar emocionado, você pode chorar, você pode rodopiar na igreja toda, mas se você não tem profundidade na palavra de Deus, você não pode adorar o verdadeiro Deus. Nós estamos adorando assim um Deus que nós criamos, menos o Deus da Bíblia. Sabe por quê? Porque o Deus que eu conheço é o Deus da palavra. É o Deus que deixa claro quais são os seus atributos. É um Deus que deixa claro quem Ele é. E eu preciso conhecer esse Deus através da sua palavra. Então eu quero reforçar mais uma vez. Se nós queremos conhecer o Senhor, se nós queremos fazer uma adoração verdadeira, nós precisamos ter intimidade com a sua palavra. Nós precisamos conhecer a Bíblia. E tem gente aqui que vai pegar a Bíblia no dia de ir para o culto. E talvez no dia que você vai pegar a sua Bíblia, tem que limpar ela para tirar a poeira. Esse é o Deus que nós amamos. Esse é o Deus que nós dizemos amar. Vocês estão com o vídeo pronto que eu pedi? Tá ok? Eu queria que quem ama a palavra de Deus aqui? Quem ama a palavra de Deus aqui? Vamos lá. Vamos interagir aqui. Amém? Você ama a palavra de Deus? Vamos ver esse vídeo. Oi, pessoal, como é que tá? Oi, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Quero ler um versículo aqui para vocês, ó. Deixa eu virar a página aqui. Eu viro aqui com essa varinha. A minha esposa tá me filmando aqui, tá gravando. Eu passo a manhã no quarto aqui lendo a Bíblia, me alimentando espiritualmente, né? E comendo a palavra aqui, deitadinho aqui, como vocês estão vendo aí, ó. E 1h da tarde um amigo meu me colocar na cadeira e eu saí para a rua para entregar meus folhetos na caixinha. Mostrei a minha caixinha ali, meu folheto, mostrei pro pessoal meu folheto, a minha foto antes e depois. Olha aí o bombadão, agora na cadeira de roda. A gente não é nada, né? A nossa vida em um segundo pode mudar tudo, né? Nunca imaginei estar tetraplégico, sem mexer nada, nem um dedo para tirar um tatu, para me coçar, nada, absolutamente nada. Sou dependente da minha esposa e de terceiros para tudo, né? Mas estamos aí, estamos vivos, a cabeça tá boa. A minha esposa do meu lado, guerreira, 34 anos casado, tem 2 filhos, baita de 2 filhos queridão também, entendeu? Minha família, meu tesouro, né? Aí eu vou para a cadeira 1h da tarde, falar um pouco da minha história ali. Mostra a cadeira lá, cara, tem a minha Land Rover aí, ó. Ela tá carregando lá, ó, coisa linda. Aí eu vou com a cadeira, eu mexendo com o queixo, entendeu? E vou falando do amor de Cristo. Foi para isso que Deus me deixou vivo, né? Era para mim estar morto. Diz para mim, como que um tetraplégico ele consegue folhear mais a Bíblia do que a gente? Me diz como que esse homem ele evangeliza mais do que a gente. Quantas vezes você abriu a sua Bíblia essa semana? Quantas horas você debruçou lendo a palavra de Deus? Sabe, eu assisti esse vídeo aí, eu apanhei desse cara. É porque a gente fala assim: você ama mesmo o Senhor? Eu amo. Você ama mesmo a palavra de Deus? Eu amo. Mas na prática, eu acho que a gente fala muitas coisas da boca para fora. Eu acho que na prática nós não amamos o Senhor como nós dizemos amar. E nós nem expressamos como deveríamos expressar. Eu acredito que, como nós cantamos aqui, nós sofremos com essa indiferença. Nós sofremos com essa falta de amor. Nós sofremos com essa falta de empatia. Como que nós fomos salvos por Deus?
Nós tivemos o coração transformado, a nossa vida transformada, e nós somos indiferentes àquilo que Jesus fez. Então Jesus está nos ensinando que a nossa adoração, ela não é exclusiva a um determinado lugar. Ela não é limitada a um lugar geográfico. Eu não dependo de um lugar para adorar a Deus. Eu não dependo de vir ao culto aqui na igreja para adorar a Deus. E sim, nós podemos adorar e devemos adorar com todo o nosso coração aqui. Mas Jesus está dizendo que a adoração verdadeira, ela vem de dentro para fora. E à medida como o Senhor me marca por dentro, eu me expresso sim de forma externa. Mas a geografia não limita a minha adoração. O Senhor está dizendo que essa adoração é feita em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Significa que o Senhor não quer apenas expressões, mas as expressões precisam ser um sinal do que existe dentro do nosso coração. Aí eu pergunto mais uma vez: o que é que tem dentro do nosso coração para nós ofertarmos ao Senhor? O que nós vamos ofertar a Jesus, se já não estiver dentro do nosso coração e da nossa intenção de entregar para Ele? A nossa falta de busca pela palavra, a nossa falta de oração, das disciplinas espirituais, podem nos fazer adorar um Deus falso e nos fazer místicos. Eu não posso simplesmente criar um Deus. Eu preciso conhecer o Senhor. E o Senhor, Ele é bem descrito na Bíblia. E o Deus que nós servimos é parecido com Jesus Cristo. Diga aí para o seu irmão, se você estiver perto de algum, diga: o Deus que nós servimos, o Deus que nós servimos é o Pai de Jesus Cristo. Quantos de nós erramos ao tratar Deus de forma incoerente, porque nós não conhecemos as suas características? Você sabe quais são as características do Senhor? Você conhece os atributos de Deus? Deus é santo. E eu pergunto, como que nós vamos adorar um Deus santo, se nós não temos buscado santidade? Como nós agradamos a Deus através da nossa adoração? Como nós adoramos um Deus santo, se nós não buscamos santidade? Como nós vamos adorar um Deus santo, se nós não nos incomodamos com aquilo que nós vemos na internet? Como nós adoramos um Deus santo, se nós conseguimos incluir pornografia na nossa vida? Como que nós adoramos ao Senhor, assistindo tipos de conteúdos que não tem nada a ver com Ele? Nós conhecemos o Senhor? Nós conhecemos os seus atributos? Nós temos temor ao Senhor por aquilo que Ele é? Como nós vamos adorar um Deus santo, se eu não oferto a minha santidade? Como nós vamos adorar um Deus de amor, se eu sou indiferente com os meus irmãos? Como eu posso adorar ao Deus invisível, o Deus que eu não vejo, se eu não amo ao meu irmão que está do meu lado? Como eu sou indiferente ao meu irmão, como eu sou indiferente a ajudar o meu próximo, e eu quero amar um Deus, eu quero adorar um Deus que é amor, só que eu não demonstro através da minha vida que eu tenho amor. Como eu vou justificar que eu adoro o Deus verdadeiro? Deus é justo, mas como nós podemos usar
2 pesos e de 2 medidas. Como que nós vamos adorar um Deus justo? Como que nós vamos clamar por justiça, se nós não somos justos? Se nós não buscamos viver uma vida justa? E sabe, quando nós tentamos burlar o sistema, quando nós queremos passar na prova de forma injusta, quando nós queremos subornar o guarda, quando nós queremos dar um jeitinho brasileiro, nós estamos dizendo que o Deus que eu adoro é um Deus no qual eu tenho virtudes que eu amo, que eu aprecio. E como que eu posso adorar um Deus justo se eu não ajo com justiça? E sabe, a nossa atitude fala daquilo que nós temos buscado. Eu não estou dizendo que nós vamos ser perfeitos sempre, que nós não vamos errar, muito pelo contrário. Mas sabe, eu vejo muitas pessoas, às vezes errando, pecando, cristão, errando, pecando e cantando vantagem, porque tirou benefício de algum erro. E as pessoas observam as nossas atitudes, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade. Sabe, se eu estou num emprego em que eu tenho que mentir, em que eu tenho que fraudar, em que eu tenho que omitir, eu pido, mas eu sou obrigado a fazer. Aí é que está. Um cristão verdadeiro, ele tem que assumir as consequências de ser um verdadeiro cristão. E mesmo que para isso seja a demissão. A gente vai ser agora certinho. Gente, nós estamos buscando viver uma vida parecida com a de Jesus, amém? Diga amém. Alguém que quer ser parecido com Jesus aqui? A minha atitude precisa ser parecida com Jesus. O meu coração precisa ser parecido com o de Jesus. Então eu preciso buscar uma vida que agrada a Deus, e as minhas atitudes vão demonstrar quem de fato eu adoro. Porque na verdade muitas das vezes eu adoro apenas uma utopia, não Deus da palavra, não Deus da Bíblia. Eu não adoro de fato o Jesus que manda virar outra face. Eu não adoro o Jesus que me manda andar a segunda milha. Eu não amo o Jesus que me diz que eu preciso amar e orar pelos meus inimigos. Esse é o Deus da palavra. E eu vou falar para vocês, ser um cristão de verdade é difícil. É difícil, mas não é pesado. Mas é difícil porque ele vai contra a nossa natureza. Ele é difícil porque ele vai contra os meus conceitos de vida. Ele vai contra o que eu aprendi muitas das vezes desde criança dentro da minha casa. De que você não tem que ser besta. E muitas das vezes olhando para aquilo que Jesus está ensinando, ao olhar do mundo, Jesus está ensinando a gente a ser besta. Você concorda comigo? Virar outra face. Eu vou orar, amar os meus inimigos. Ah, não, isso está fora de cogitação. Só que, gente, é como eu falei, às vezes a gente tem ranço da pessoa da igreja. A gente não consegue sentar do lado de fulano. Ah, não, eu tenho dificuldade. Gente, na boa, assim, se a gente tem dificuldade com alguém, a gente, antes de olhar para outra pessoa, tem que olhar para a gente. De falar assim, cara, como o meu coração é tão sujo, a ponto de eu não ter empatia com o outro que é pecador como eu.
Como eu posso não ter empatia pelo outro que é amado por Jesus, da mesma forma como eu sou amado? Como que eu não tenho coragem de sentar para cumprimentar o meu irmão? Se eu sirvo o Jesus da Bíblia, gente, eu vou falar para vocês, não tem como. Não tem como. Não tem como eu ter coragem de afrontar os meus pais em casa, se eu digo que eu amo o Deus da Bíblia. Não tem como. Eu não estou adorando o Deus da Bíblia se eu tenho coragem de fazer aquilo no escuro, quando ninguém está vendo, sendo que os olhos do Senhor estão em todo lugar, e Ele não aprova aquilo que eu estou fazendo. Então, por isso que a adoração vai muito mais do que chegar aqui e levantar as mãos. A adoração tem a ver com a minha vida, tem a ver com o que está o meu coração. Em um lugar como esse, num culto como esse, nós podemos expressar aquilo que nós vivemos de verdade, desde o levantar até o nosso deitar. E o culto também é uma expressão de adoração ao Senhor, mas isso não pode se resumir a estar na igreja. E tem muitas pessoas que fazem distinção. Ah não, quando eu estou na igreja eu estou fazendo algo sagrado para Deus, mas quando eu estou na escola, quando eu estou na faculdade, quando eu estou no trabalho, eu estou fazendo algo secular. Gente, deixa eu falar para vocês aqui um negócio. Se nós temos uma lista de prioridades na nossa vida, e Deus está em primeiro lugar, está certo ou errado? Deus tem que estar em primeiro lugar, sim ou não? Sim ou não? Então, Deus estando no primeiro lugar, está correto? O nosso erro é isso. O nosso erro é achar que Deus tem que ser o primeiro lugar na minha lista. Aí depois vem as outras coisas. Mas na verdade, Deus não pode rivalizar com nenhuma outra coisa na nossa vida. Se eu tenho alguma outra coisa na minha vida, em que eu priorizo, em que eu coloco o meu coração rivalizando com o Senhor, já está errado. Eu pedi, mas eu vou deixar de fazer as outras coisas. Muito pelo contrário. A questão é que Deus não tem que ser o primeiro lugar na minha lista. Deus tem que ser a lista. E todas as outras coisas que existem nessa lista, eu faço por causa do dono da lista. Você compreendeu? Deu para entender? Deus não é o primeiro lugar e tem as outras coisas. Deus é a lista. Porque se Deus, Ele é o Senhor da minha vida, então a minha família, o meu trabalho, as coisas que eu faço, os meus sonhos, os meus projetos, eles estão em conformidade com aquele que eu amo acima de todas as coisas. Deu para compreender? Então não, eu não tenho um trabalho secular, eu não tenho uma faculdade secular, eu não faço outras coisas por causa de mim mesmo. Se eu faço todas as outras coisas por causa de mim, eu já estou errando. Porque se eu busco uma faculdade, se eu busco um aperfeiçoamento, se eu busco uma profissão, se eu busco um trabalho, se eu estou dentro da minha casa, eu não fizer isso para a glória de Deus, eu estou errado. É por isso que a adoração é a minha vida. É tudo que eu sou, é tudo que eu faço. Não tem como agora eu vou fazer uma coisinha para Deus, eu vou no culto. Agora eu vou servir a Deus, eu vou lá para a mídia, agora eu vou tocar, agora eu vou estar lá na recepção, eu vou na intercessão. Eu vou fazer alguma coisa para Deus. Não, cara, se a nossa vida não é uma adoração para Deus, se tudo que eu faço não é para adorar a Deus, tanto faz o que você faz na igreja. Deu para compreender? Então não tem essa de, eu tenho minha vidinha aqui, aí eu ofereço alguma coisa para Deus. Deus não quer esse tipo de oferta. É por isso que se o que você faz lá fora não for para Deus,
Tanto faz o que você faz aqui dentro. Se a sua empolgação, se o seu coração, por aquilo que você busca lá fora, não for para a glória do Deus que te salvou, tão pouco é a adoração que nós fazemos aqui dentro. É isso que nós precisamos compreender. O que é adoração? É a minha vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu suplico pelo amor de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que ele está dizendo? Se a sua vida não servir para ser um culto racional, inteligente, pensado, o que nós estamos fazendo aqui é brincar com Deus. Na teologia, existe o princípio da primeira menção. O que é o princípio da primeira menção? Quando nós estamos estudando a palavra de Deus, e surge uma palavra, que foi a primeira vez que foi dita na Bíblia, presta atenção, porque talvez ela vai trazer uma definição muito boa daquilo que ela realmente significa. Você sabe qual foi a primeira vez que apareceu a palavra adoração na Bíblia? Primeira vez que apareceu a palavra adoração na Bíblia. Sabe quando que ela surgiu? Sabe da boca de quem ela saiu? De Abraão. Fazendo sabe o que? Adivinha. Deus chega para Abraão. Abraão, vem aqui. Deixa eu lhe dizer um negócio. Não tem a promessa? Não falei para você, pai de multidões, areia da praia, estrela no céu, pois é, aquela parada todinha. Pois é. Não tem esse menino aí? Pois é, estou querendo esse menino aí. Entrega ele para mim, em sacrifício. Aí sabe o que ele fez? Logo cedo, pegou o menino, pegou os bagulho, pegou os servos, subiu no monte. Aí ele chega para os servos, vocês ficam por aqui, e eu vou ali com o menino. Depois que a gente adorar, aí a gente volta. Depois que a gente adorar. Então, a primeira vez que apareceu a palavra adoração na Bíblia, foi literalmente Abraão entregando o seu filho, seu único filho. Sabe o que Deus estava... Será que Deus queria matar Isaac? Era a intenção de Deus matar Isaac? Será que essa era a intenção de Deus? Está claro na Bíblia que não era. Tanto é quando ele levanta para matar o rapaz, o que aconteceu? Deus para ele na hora. E diz assim, tá bom, Abraão, eu já sei que você teme a Deus. Eu já sei onde é que está o seu coração. Princípio da primeira menção, adoração. É quando Deus pede literalmente aquilo que está dentro do nosso coração. Sabe, aquilo foi uma prova. Deus fez uma prova com Abraão. E Deus, ele tem feito provas conosco. Deus não tenta ninguém, mas uma coisa que Deus faz é provar. Sabe por quê? Porque não vai ter desculpas no último dia. Não vai ter desculpas diante dele, porque nós já teremos sido provados pelo Senhor, para dizer com as nossas atitudes e com a nossa vida, onde realmente estava o nosso coração. Não vai ter como enganar Deus, não vai ter como dar um jeitinho para Deus naquele dia. Naquele dia nós vamos demonstrar, e nós vamos ter o relatório de tudo aquilo que nós fomos nessa terra. Então, o Senhor prova o nosso coração. E Deus é verdade. Deus é verdade. Ele é a verdade. E sabe quando encontramos mentiras na nossa boca? Quando se encontra falsidade na nossa vida,
nós não estamos adorando o Deus verdadeiro. Sabe, muitas das vezes nós mentimos, mesmo de forma sutil. Às vezes com uma omissão, ou às vezes mentir por conveniência. Mas nós, sendo assim, nós estamos aprovando uma atitude de um caráter do qual Deus não é. E nós precisamos ter verdade na nossa vida. Nós somos homens e mulheres de verdade. Nós ofendemos a Deus com a nossa incredulidade. Quando muitas das vezes nós achamos que Ele não está cuidando de nós. A nossa preocupação, muitas das vezes, está demonstrando uma incredulidade do nosso coração, dizendo que nós não confiamos em Deus. Gente, que Deus é esse? Que eu digo que acredito, mas na verdade eu duvido na hora das provações. Como que eu posso dizer que acredito no Senhor que é todo poderoso, se eu me desespero diante das dificuldades? Está vendo como muitas das vezes é incoerente a nossa devoção a Deus? Sabe, um dia, vocês lembram do Mason, que estava aqui na Igreja Viva? Estava cantando, adorando aqui, no dia que eu inclusive ministrei. Um dia, eu acho que isso deve ter uns 13 anos, uns 13 anos, eu e o Mason, menino velho, sentado na calçada, eu e ele conversando a respeito de adoração. O Mason levita, sabe, cheio de paixão por Jesus. O Mason naquela época já compunha muitas canções e sempre com o coração em chamas. E eu lembro que eu sentei para ele para falar a respeito de adoração, e ele perguntou assim para mim: Pide, você sabe o que é um levita? Eu falei: sei, levita, o que toca, né não? Levita. E tem uns levitas da Bíblia também, né? Tribo de Levi e tal. Eu falei assim: você sabe qual é a função de um levita? O levita, ele serve exclusivamente no templo, para não deixar faltar a adoração na casa de Deus. Falei: cara, massa. O levita não deixa faltar a adoração. Levita é o que toca? Também. Mas o levita, ele não deixa faltar a adoração na casa de Deus. Ele disse assim para mim: Eupídio, sabe qual é o dia que eu mais gosto de adorar, de tocar na igreja? É na quarta-feira. Eu falei assim: na quarta-feira? Mas por que, Miss, na quarta-feira? Ele: porque é o dia que ninguém quer ir. Eu gosto de tocar na quarta-feira porque é o dia que ninguém quer ir, que ninguém quer tocar. Não tem muito público. Mas eu sei que aquelas pessoas que vão para adorar porque desejam Jesus. E sabe de uma coisa? Eu, como levita, não posso deixar faltar a adoração na casa de Deus. E sabe, quando eu levanto as minhas mãos e eu estou adorando, eu sei que de fato eu estou adorando, porque eu não estou adorando por causa das pessoas que estão ali. Estou adorando porque o meu coração quer adorar. Eu estou adorando porque o meu coração quer demonstrar gratidão ao Senhor. Eu estou adorando porque eu amo o Senhor. É por isso que eu amo os cultos de quarta-feira. É por isso que eu amo tocar nos cultos de quarta-feira. Aí ele me bateu sem dó, sabe? De novo. Mas na verdade a gente prefere os lugares onde a gente tem uma maior evidência, onde nós somos vistos. E sabe, também nada contra o nosso serviço. E eu admiro e eu acho que a gente precisa de mais voluntários ainda para servir. Nós temos dificuldade em muitas áreas na igreja. Mas sabe, quando nós colocamos um colete, quando nós estamos no púlpito, quando nós estamos com um instrumento, e eu faço isso por causa do meu próprio ego, e para saciar uma necessidade que eu tenho, muitas das vezes de aparecer, ou uma necessidade de provar quem eu sou, uma falta talvez de
de uma identidade que eu não tenho, e eu coloco nas funções que eu tenho na igreja. Isso é só uma fuga, não é adoração. E talvez eu estou tentando preencher um vazio que tem dentro de mim, tentando através do ativismo barganhar com Deus, achando que eu vou agradar a Deus porque eu estou fazendo muitas coisas para Ele. Mas sabe, muitas das vezes, o lugar de descanso, de contemplação, é o lugar onde nós mais vamos encontrar o Senhor, num lugar onde ninguém está vendo. Então eu não posso resumir a minha vida naquilo que eu faço para Deus. A minha vida precisa estar baseada na minha intimidade, na minha busca pelo Senhor. Não é o que eu faço para Deus que impressiona a Deus. Embora eu sirva para o reino, mas o Senhor quer saber se o meu coração anseia por Ele, se o meu coração deseja estar perto dEle, se o lugar secreto, eu ainda visito esse lugar, que é o lugar onde eu busco o Senhor. É para saber se naquele lugar de intimidade, onde ninguém está me vendo, é o lugar onde eu me derramo na presença de Deus. É um lugar onde eu expresso o meu coração para Deus. E sabe, tudo que eu faço após isso, se eu me expresso diante do Senhor quando ninguém está vendo, não tem problema nenhum quando eu chego aqui, levanto as minhas mãos e eu expresso. Porque Deus sabe que eu sou aquilo. Agora não tem como eu expressar esse amor apenas aqui no culto e dizer que eu amo a Deus. Eu sou um mentiroso. Não adoramos um Deus impessoal, adoramos um Deus conhecido. Não podemos inventar um Deus na nossa cabeça. Nós precisamos conhecer esse Deus que é acessível a nós. Ele é um Deus acessível. E eu preciso conhecer esse Deus. Eu preciso conhecer o Deus da Bíblia. Você pode fechar seus olhos?